Bom dia, amados irmãos e irmãs. Continuamos a nossa reflexão diária nesta terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-nos hoje, porque adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras de Jesus sobre o Espírito, ela nos chama a atenção para três situações. Primeira, que o Espírito da verdade testemunhará em favor dos discípulos, fazendo com que nós compreendemos a partida e a vitória de Jesus sobre o mal. A segunda é que o Espírito da verdade vai tornar os discípulos capazes de levar adiante o mesmo testemunho de Jesus. E o Espírito, ele une a comunidade ao seu Senhor, como o ramo ao tronco. E assim podemos entender, principalmente nesta primeira parte, que Jesus mostra como o Espírito Santo é sinal de vitória, mesmo diante de todas as dificuldades em que encontramos. Mesmo assim, e os discípulos naquela época saberão como enfrentar essas dificuldades. Claro que quando Jesus diz parto para aquele que me enviou, Jesus diz que a sua missão essa que foi prometida ao Pai, ela vai se cumprir fielmente, sempre obediente ao Pai. E assim, em continuidade a essa missão, a manifestação vinda do Espírito Santo. E Jesus diz que não só o Pai, mas Ele também envia o Espírito Santo. Assim, está nos preparando e ao mesmo tempo nos dando um escudo para que possamos conseguir passar por todas as dificuldades que cada um de nós enfrenta no nosso dia a dia. Dificuldades essa que pode ser financeira, enfermidade, até mesmo a não compreensão de nós mesmos. Fatos, amados irmãos e irmãs, que devemos aceitar que Jesus é nosso único caminho, a nossa única salvação. Jesus mesmo diz que através dele chegamos ao Pai. E o Espírito Santo nos conduz e nos aquece. Mesmo que os nossos corações estejam cheios de tristeza, devemos confiar, porque Jesus nos disse e nós devemos acreditar em Jesus.
Devemos a todo momento respeitar e aceitar o que Jesus nos dá. E a função do Espírito Santo, ela relaciona com a nossa tarefa de evangelizar, de testemunhar. Assim, nós não podemos duvidar da solidez do fundamento de nossa fé, ou da missão que nos foi dada e enviada. O papel da igreja é sempre de incendiar esse espírito pascal que tem dentro de nós, testemunhando ao mundo o amor do qual ele vem. Amor esse que Cristo nos deu na cruz, através de seu sangue, através de seu sofrimento. E sofrimento esse que se tornou a nossa maior esperança. Essa é a verdade para o mundo. Essa é a verdade da igreja. Por isso Jesus nos convida a abandonar o medo de todas as tribulações, perseguições, e permitir uma união afetiva e efetiva com Ele, que se dá no Espírito Santo. Só o Espírito pode mudar as situações mais difíceis que enfrentamos. Ele salva o mundo, ele vence o mal. O Espírito é a nossa luz, que apaga as trevas. Faz o mundo perceber o próprio engano, faz os discípulos entenderem o que ainda não tinham entendido. O Espírito, princípio da criação, mostra-se também o princípio da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.